Em Ithaca, Nova York, existiu por décadas um pub chamado O Roloffs. Para os desavisados, era apenas mais um estabelecimento na paisagem da cidade, um lugar de encontros, debates acalorados entre estudantes universitários e o calor reconfortante de uma lareira em noites frias. As paredes de madeira escura guardavam segredos, risadas e o eco de brindes ao longo dos anos. Mas o nome que adornava sua fachada não era uma homenagem a um fundador benevolente ou um herói local. Era um lembrete sombrio, um sussurro constante nos lábios da comunidade, uma sombra que se recusava a desaparecer. O nome pertencia ao homem mais infame da região, um John Edward H. Roloff. Um gênio, um polímata. Uma mente tão brilhante que sua capacidade intelectual era descrita como prodigiosa, quase sobre-humana. Diziam que era médico, advogado, professor, fotógrafo, inventor de maquinários e, em seus momentos mais mundanos, um designer de tapetes. Sussurrava-se, com uma mistura de admiração e pavor, que ele falava 28 idiomas e dialetos com fluência, um feito que o colocaria entre os maiores linguistas de sua época. Ele era a personificação do erudito vitoriano, um homem que parecia ter dominado todo o espectro do conhecimento humano. Mas por trás dessa fachada de erudição, por trás dos olhos penetrantes e da postura de um cavalheiro estudado, escondia-se uma escuridão sem limites, um abismo de crueldade e depravação. O New York Times, em uma tentativa de decifrar essa figura contraditória, descreveu-o, há mais de um século, como um homem de grande pretensão e vaidade arrogante, um ladrão quando menino, que passou 18 de seus 51 anos na prisão, um trapalhão no crime, um charlatão no aprendizado e grande apenas na depravação. E, de fato, eles estavam tragicamente certos. Hoje, vamos desvendar as duas vidas de Edward Roloff, a do intelectual brilhante, que encantava acadêmicos, e a do assassino impiedoso, que ceifava vidas sem hesitação. Esta é a história de um monstro que se escondia à vista de todos, um predador que usava o conhecimento como sua arma mais letal. Uma história que termina não apenas com uma forca, mas com um cérebro preservado em um pote, um dos maiores já registrados, um objeto de fascínio macabro que deixa um legado de terror e uma pergunta que ecoa até hoje: do que se passa na mente de um gênio do mal? A história de Roloff não começa com um assassinato, mas com a lenta e gradual corrupção de uma mente brilhante. Nascido em 1820, em St. John, New Brunswick, no Canadá, sua juventude foi marcada por uma pobreza opressiva e uma sede insaciável por conhecimento. Desde cedo, ficou claro que Edward não era uma criança comum. Enquanto outros brincavam, ele devorava livros, absorvendo informações com uma facilidade desconcertante. Sua inteligência era sua única riqueza, mas também sua maldição. Junto com o brilho intelectual, crescia dentro dele um sentimento de superioridade e um desprezo pelas regras da sociedade que ele considerava intelectualmente inferior. A criminalidade entrou em sua vida de forma sutil. Começou com pequenos furtos, atos de desafio que alimentavam seu ego e o convenciam de que ele estava acima da lei. Aos 20 anos, mudou-se para os Estados Unidos, acreditando que ali seu intelecto seria finalmente reconhecido. Aos 25, já trabalhava em um escritório de advocacia em Dryden, Nova York, e estudava medicina botânica por conta própria. Era ali que ele conheceria Rie Schutt, uma jovem de apenas 18 anos, cuja beleza e delicadeza contrastavam com a intensidade sombria de Roloff. A atração foi imediata e avassaladora, pelo menos da parte dele. Para Rie, talvez fosse o fascínio pelo desconhecido, a aura de perigo e genialidade que emanava daquele homem mais velho e eloquente. A família dela, no entanto, viu que a jovem apaixonada não conseguia, um homem instável, arrogante e sem futuro. Eles se opuseram veementemente à união, vendo Edward como um homem inferior, alguém que mancharia o nome da família e traria apenas desgraça. A intuição deles, infelizmente, se provaria fatalmente correta. Desafiando a todos, Rie e Edward se casaram e se mudaram para a vizinha Lansing, Nova York. No início, pode ter havido uma esperança de felicidade. Edward prometia um futuro brilhante, uma carreira como professor universitário, uma vida construída sobre seu intelecto superior. Mas a realidade do casamento rapidamente se tornou um pesadelo. As frustrações profissionais de Roloff, sua incapacidade de ser reconhecido como o gênio que acreditava ser, transformaram-se em fúria dentro das paredes de sua casa. O homem erudito deu lugar a um tirano doméstico.
Os vizinhos começaram a ouvir gritos, e logo, a testemunhar as agressões. A jovem Harriet, antes cheia de vida, tornou-se uma sombra de si mesma, uma mulher que tolerava em silêncio as brutalidades de seu marido. A tensão explodiu com o nascimento de sua filha, Priscila. Longe de trazer alegria ou abrandar o coração de Roloff, a criança pareceu apenas um fardo a mais, um obstáculo em seus grandiosos planos, mais uma boca para alimentar em meio à sua frustrante mediocridade. Foi então que, em junho de 1845, a teia de desgraças começou a se tecer de forma ainda mais sinistra. A prima de Harriet, Amélia, e sua filha pequena, ficaram doentes. Roloff, com seu conhecimento de medicina botânica, ofereceu-se para tratá-las. Pouco tempo depois, ambas estavam mortas. Nenhuma suspeita foi levantada na época. Eram tempos difíceis, e a medicina era precária. Mas, com o olhar do tempo, a coincidência é arrepiante. 2 semanas depois, em 23 de junho de 1845, Harriet Roloff foi vista pela última vez. Naquele dia, ela visitou uma vizinha para pedir um pedaço de sabão. Parecia normal, talvez um pouco abatida, mas nada que indicasse a tragédia que se aproximava. Horas mais tarde, o impensável aconteceu. Naquela mesma noite, sob o manto da escuridão, Roloff foi visto pegando uma carroça emprestada de um vizinho, alegando que precisava fazer uma viagem. Na carroça, 2 grandes baús, pesados o suficiente para despertar curiosidade. Ele partiu e só retornou na manhã seguinte, sozinho e visivelmente exausto. Devolveu a carroça, mas não deu explicações. Quando os vizinhos, preocupados com o silêncio que se abateu sobre a casa, finalmente decidiram entrar, encontraram um cenário de fuga apressada. As roupas de Harriet e do bebê Priscila estavam espalhadas pelo chão, mas elas não estavam em lugar algum. Edward Roloff também havia sumido. Por um mês, a cidade de Lansing viveu em um estado de suspense e especulação. O desaparecimento de uma mãe e sua filha pequena não era algo comum, e os rumores se espalharam como fogo em palha seca. A maioria acreditava no pior, em que o marido abusivo e arrogante havia finalmente cedido à sua natureza violenta, matado a família e descartado os corpos antes de fugir. Mas, desafiando toda a lógica, Roloff retornou. Reapareceu como se nada tivesse acontecido, alegando que Harriet o havia abandonado, fugindo para Ohio. A história era frágil e não convenceu ninguém. O irmão de Harriet, Ephraim Schutt, movido pela dor e pela suspeita, liderou a desconfiança da comunidade. Pressionado, Roloff tentou fugir novamente, mas desta vez, a sorte não estava ao seu lado. Ephraim o perseguiu e conseguiu prendê-lo, entregando-o à justiça. O julgamento que se seguiu foi um dos mais frustrantes da história legal de Nova York. A promotoria estava convencida da culpa de Roloff, mas enfrentava um obstáculo intransponível, a lei do corpus delicti. Sem os corpos de Harriet e Priscila, não havia prova material do assassinato. Edward Roloff, com sua mente legal afiada, explorou essa brecha com maestria. A acusação de homicídio foi descartada. Em vez disso, ele foi condenado por sequestro, uma acusação menor, a 10 anos de trabalhos forçados. Para a família Schutt e para a comunidade de Lansing, foi um tapa na cara. A justiça havia falhado. As autoridades, em um último esforço, drenaram partes do Lago Cayuga, o local mais provável para o descarte dos corpos, mas nada foi encontrado. Harriet e Priscila Roloff haviam desaparecido da face da terra. Na prisão, Roloff não se comportou como um homem derrotado. Pelo contrário, ele floresceu. Assumiu a identidade de um intelectual injustiçado, um prisioneiro modelo que passava seus dias imerso em estudos. Ele se aprofundou em filologia, a ciência da linguagem, desenvolvendo teorias complexas e escrevendo extensivamente. Sua erudição era tão convincente que ele impressionou o diretor da prisão, que, em um ato de benevolência equivocada, permitiu que ele ensinasse outros detentos. Foi nesse ambiente que Roloff encontrou seus futuros cúmplices. Albert Jarvis, o jovem filho do próprio subxerife, tornou-se seu pupilo, fascinado pela mente brilhante do prisioneiro. Outro detento, William Dexter, conhecido como Billy, também caiu sob seu feitiço.
Roloff não estava apenas passando o tempo, ele estava cultivando lealdades, construindo um novo círculo de influência. Ele sabia que, ao ser libertado, as acusações de assassinato poderiam ressurgir. A fuga não era uma opção, era uma necessidade. E com a ajuda de seus novos e leais seguidores, incluindo o filho do homem que o mantinha preso, Edward Roloff desapareceu da prisão na primavera de 1857. Longe de buscar uma vida honesta, Roloff, agora um foragido, mergulhou de vez no mundo do crime. Adotando uma série de pseudonimos e disfarces, ele liderou sua pequena gangue em uma onda de roubos. Eles eram um trio improvável, o gênio do mal, seu jovem e devoto pupilo, e um criminoso experiente. Por mais de uma década, eles aterrorizaram a região, vivendo nas sombras, sempre um passo à frente da lei, até que a arrogância de Roloff o levasse ao seu erro final. O fim da linha para a vida dupla de Edward Roloff começou a ser traçado em uma noite escura de julho de 1870. O trio, liderado por sua mente brilhante e implacável, decidiu executar um roubo audacioso na loja de secos e molhados Alberts, na cidade de Binghamton. O plano era meticuloso, como tudo que Roloff orquestrava. Mas, desta vez, o destino tinha outros planos. A invasão, realizada sob o manto da madrugada, deu terrivelmente errado. Eles não contavam com a vigilância de dois guardas noturnos, Frederick Merrick, um jovem de apenas 18 anos, e seu parceiro, Gilbert Burroughs. O confronto foi súbito e violento. Dentro da penumbra da loja, em meio a prateleiras de mercadorias, a erudição de Roloff deu lugar à sua natureza primordial e selvagem. Frederick Merrick, em um ato de coragem, tentou deter os invasores, mas sua arma falhou. Seguiu-se uma luta desesperada. Gilbert Burroughs foi atacado com um cinzel, mas conseguiu revidar. Frederick, mesmo em desvantagem, não recuou. Foi então que Edward Roloff, o gênio, revelou sua verdadeira face. Em um ato de crueldade a sangue frio, ele sacou um revólver e atirou na cabeça do jovem guarda. O som do disparo ecoou na noite silenciosa, selando seu destino. A fuga foi caótica. Em pânico, o trio correu em direção ao rio Shenango, um caminho que eles acreditavam ser a salvação. Mas, na escuridão, cometeram um erro fatal. Acreditando que o rio era raso, Albert Jarvis e Billy Dexter pularam em suas águas, apenas para serem engolidos pela correnteza forte e traiçoeira. Roloff, o único sobrevivente, assistiu seus cúmplices desaparecerem na escuridão e, mais uma vez, sumiu sem deixar rastros. Nos dias seguintes, a cidade de Binghamton foi abalada. Primeiro, pela notícia do brutal assassinato na loja Alberts. Depois, pela descoberta macabra de dois corpos boiando no rio. A conexão foi imediata. Eram os ladrões. Mas faltava um. O assassino ainda estava à solta. A polícia, agora com o depoimento do guarda sobrevivente, Gilbert Burroughs, tinha uma descrição. As suspeitas logo recaíram sobre um estranho que havia chegado à cidade, um homem mais velho, de fala mansa e aparência culta, que se recusava a dar seu nome. Após uma breve fuga, ele foi capturado. Em sua posse, nenhuma identidade, mas em seus olhos, a mesma arrogância de sempre. A verdade sobre sua identidade veio de uma fonte inesperada. O juiz Hanson Balcon, ao ver o prisioneiro, o reconheceu de anos atrás. Aquele não era um ladrão qualquer. Era Edward Roloff, o infame suspeito do desaparecimento de sua esposa e filha. A notícia explodiu, e a imprensa de Nova York encontrou sua história do século. O assassino erudito, o homem de duas vidas, estava finalmente atrás das grades. As evidências, desta vez, eram esmagadoras. Nos bolsos dos corpos de seus cúmplices, foram encontradas pistas que ligavam o trio, incluindo um papel com o nome de um advogado do Brooklyn que, por sua vez, conhecia Roloff sob um de seus pseudonimos. Mas a prova mais contundente foi um par de sapatos deixado na cena do crime, um sapato feito sob medida para um pé esquerdo deformado, uma deformidade que Roloff possuía. O julgamento de Edward Roloff foi um espetáculo. Ele se tornou uma celebridade macabra. O tribunal ficava lotado de curiosos, todos ansiosos para ver o rosto do gênio do mal. A promotoria, liderada pelo implacável Peter Hopkins, construiu um caso sólido,
conectando Orlov a uma vida inteira de crimes. A defesa tentou de tudo. Argumentaram que a morte de Frederic foi em legítima defesa, que as evidências foram plantadas. O próprio Orlov, em uma última e desesperada tentativa de manipulação, escreveu uma autobiografia da prisão, pintando-se como uma vítima, um gênio incompreendido, um mártir da ciência. Ele buscava a simpatia do público, mas encontrou apenas repulsa. Não adiantou. O depoimento de Gilbert Burroughs, o guarda sobrevivente, foi devastador. Ele apontou para Orlov no tribunal e o identificou sem sombra de dúvida como o assassino de seu parceiro. O júri não precisou de muito tempo. Edward Orlov foi declarado culpado de homicídio em primeiro grau e sentenciado à morte. Nos seus últimos dias, a fachada de gênio desmoronou, dando lugar ao pânico de um homem encurralado. Ele tentou de tudo para evitar a forca, implorando pelo perdão do governador, mas seu tempo havia acabado. No dia de sua execução, em 18 de maio de 1871, uma multidão se reuniu. Foi a última execução pública no estado de Nova York. Suas últimas palavras foram um último ato de desafio e arrogância. Ao carrasco, ele teria dito: "Apresse-se, eu quero chegar ao inferno a tempo para o jantar." Após sua morte, a lenda de Edward Orlov só cresceu. Sua máscara mortuária foi moldada e exibida. Mas o objeto de maior fascínio era seu cérebro. Cientistas, intrigados com a dualidade de sua mente, obtiveram permissão para removê-lo e estudá-lo. O resultado foi chocante. O cérebro de Orlov era extraordinariamente grande, considerado na época o maior já registrado, perdendo o posto apenas anos mais tarde. Hoje, ele repousa em um frasco na coleção de cérebros da Universidade de Cornell, um testemunho silencioso da mente complexa, brilhante e irremediavelmente perversa de um dos assassinos mais enigmáticos da história americana. Um lembrete de que, às vezes, a maior genialidade pode caminhar lado a lado com a mais profunda maldade.